Agora sim, irmãos, eu posso falar o quanto eu estou grato a Deus por estar aqui. Eu quero louvar o nome do Senhor Jesus pelo privilégio que Ele está me concedendo de estar aqui com vocês, a New Time Church. Meu coração e da pastora Graça, nós na verdade estamos como Salmo 126, né? Como quem sonha, né? Eu já pedi à pastora Zana para me beliscar algumas vezes para ver se eu estou aqui mesmo, né? Porque é uma alegria muito grande. Eu quero louvar o Senhor pela vida do apóstolo Jefferson, pastora Zandra, que tem nos amado tanto, pastor Diego também, Jane, essa família maravilhosa que tem nos amado. E hoje eu quero falar para vocês um pouco do meu testemunho. Eu vou falar sobre um Deus de promessa. Eu creio que através do meu testemunho Deus vai renovar promessas aqui hoje. Pessoas que talvez para você, talvez as promessas que Deus fez não foram promessas que Ele fez. Ou você esqueceu das promessas. E eu creio que Deus, através do meu testemunho, vai despertar vocês para voltar a acreditar nas promessas. Mas também o propósito desse testemunho é levar os irmãos, tanto da New Time Church como da Revival, entenderem o quanto vocês são importantes para o Senhor. E não sei qual é a noção que vocês têm da importância do que Deus está fazendo hoje aqui e vem fazendo nesta igreja depois da pandemia, e o que Deus está fazendo a partir de vocês no mundo. Eu não sei a dimensão que você tem. Eu sei que você tem visto o apóstolo em tantos lugares, encontro dos sedentos, veem os testemunhos, talvez assiste algumas lives, mas hoje vocês vão poder ouvir uma testemunha viva daquilo que realmente vocês representam no reino de Deus. E o propósito de Deus não é que vocês fiquem orgulhosos, né, bobos com isso, mas é porque Deus tem algo maior para vocês. Deus tem algo muito maior, um projeto muito maior que talvez você nem imagine ou nem tem crença para isso. Porque às vezes Deus fala de umas coisas com a gente, e quando a gente olha para nós, para a nossa condição, quando a gente olha para a nossa realidade, a gente diz assim: isto é impossível, não tem como. E é possível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. A Bíblia está cheia de textos, e um deles é: tudo é possível ao que crer. Tudo é possível. Só que Deus, Ele faz a promessa, mas se você não estiver alinhado com o Deus da promessa, as promessas não se cumprem. E aqui eu quero desfazer um entendimento de uma frase que ela não é categórica, mas que se fala muito no meio cristão. E diz assim: quem tem promessa não morre. Já viu essa frase? Esta frase não é categórica, ela não é uma frase que você pode levar ela ao pé da letra. Porque se você tem promessas, mas está desalinhado com o Deus da promessa, você vai morrer e não vai ver e nem viver a promessa. Isso fica muito claro aqui. E talvez muitas das promessas que ainda não se cumpriram é porque você está desalinhado com o Deus da promessa. Mas quando você está alinhado com o Deus da promessa, todas elas se cumprem no tempo de Deus. E eu sou prova viva disso, queridos. Eu sou prova viva disso. Eu quero ler o texto aqui, muito conhecido, de Números, capítulo 23, versículo 19. Um texto tão conhecido que diz: Deus
não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, aquilo que eu vou compartilhar com vocês, além de servir para alinhar vocês com Deus, para vocês voltarem a crer na promessa, vai fazer parte de uma construção daquilo que Deus quer liberar até no domingo. Deus trouxe eu e a pastora Graça aqui do Rio de Janeiro para nós levarmos um propósito de Deus que Deus tem para vocês neste tempo. Para vocês entenderem aonde Deus quer levar vocês, qual é o propósito que Deus tem com vocês em Boston e a partir de Boston. Então, não é só um simples testemunho, vocês vão entender. Eu preciso que você esteja atento a tudo que vai acontecer hoje, tudo que vai acontecer amanhã. Amanhã provavelmente a pastora Graça vai pregar, mas domingo eu tenho algo da parte de Deus que o Senhor falou comigo lá no Brasil orando, que nós precisamos liberar sobre vocês, para que aquilo que Deus quer fazer, aonde Deus quer levar a vocês, possa se cumprir para a glória dele. Porque Deus usa homens, mulheres, ungidos e ungidas, para liberar algo sobre outros homens e mulheres, para ativarem outros homens e mulheres, como é o testemunho que eu vou contar daquilo que Deus está fazendo no meu ministério a partir de vocês. Aí Deus é bom, aí agora fala assim, agora eu vou levar vocês lá para vocês liberar algo também para eles, para aquilo que eu quero fazer possa dar seguimento. E eu não estou aqui porque eu desejei isso, porque eu pedi isso, eu não fiz barganha com Deus. Aliás, estar aqui é uma honra muito grande, vocês não têm ideia como eu estou também aqui, debaixo de temor e tremor, diante de duas feras aqui, ó, que está diante de mim, né? E há 4 anos atrás, não tinha nem como eu pensar, imaginar nesta cena de hoje aqui. Aí lembra que eu falei alguns minutos atrás, tem promessas que Deus faz, que você não consegue ver, enxergar, porque é muito além do nosso alcance, do nosso intelecto. Não dá, a gente tenta até, a gente procura palavra e raciocínio para, eu acho que tem como, não tem como. E é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E eu venho aprendendo que esse é o padrão de Deus, né? Por isso que ele fala lá em Coríntios, né? Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E ele pega as que não são e fazem ser. E as que são, torna nada. Porque ele é Deus. Ele é Deus. O que Deus tem para fazer em Boston, a partir de vocês, se vocês entenderem, vocês vão ver coisas extraordinárias acontecendo neste lugar, lá na Revival. Gente vindo de tantos lugares do mundo para ver o que Deus está fazendo, porque vocês resolveram entender de uma vez por toda que Deus chamou vocês para uma obra poderosa na terra. Na terra. Então vamos lá. A minha experiência de chamado se deu aos 17 anos. Me converti aos 15. E com 17 anos eu tive a minha experiência de chamado. E quando eu tive a minha experiência de chamado, ali Deus começou a me preparar para o ministério. Inclusive eu tive que abrir mão de fazer arquitetura, tive que abrir mão de montar uma empresa. Aliás, eu estava montando uma empresa. E aceitar o chamado me custou esta empresa. Já era um empreendedor de sucesso dentro da minha realidade. E aí eu estava partindo para abrir uma empresa, uma confecção de roupas. Mas exatamente quando eu resolvi,
render-se para Deus, porque, na verdade, o meu chamado, Deus fala comigo desde os 7 anos de idade, mas eu fiquei até os 17 anos brigando, porque eu fui criado no meio assembleano, então sempre Deus usando pessoas para falar comigo. Com 15 eu me converti, aí Deus continuou falando sobre o chamado, e aí eu corria desse negócio. Mas um dia Deus me pegou, né? Um dia Deus me pegou num culto de manhã missionária, quando um pastor começou a falar das suas experiências ministeriais. Inclusive, ele fazia missões na Amazônia. Quando ele começou a contar as experiências assim maravilhosas que ele estava tendo com crocodilos, com sucuris, né, com uns bichos assim que ele foi falando que ele nunca tinha visto na vida. Falou que tinha uns insetos assim desse tamanho. Você já viu um inseto desse tamanho? Mas tinha uns insetos desse tamanho que ele falou que parecia um helicóptero voando dentro da selva. E as doenças, às vezes, que ele tinha que enfrentar, porque estava ali fazendo missões. E eu me lembro, apóstolo, que eu ouvindo o pastor missionário dando testemunho, aí eu comecei a falar para Deus, aí, tá vendo? É aí que eu não quero mesmo esse negócio. Eu tô fora, não conta comigo. Eu não quero saber de pastorear nada. Isso aí não, Senhor. Eu acredito que naquela hora o Senhor, lá no seu trono, olhou do céu para a terra e falou assim, bobinho, vou pegar ele hoje. E eu tô lá, né, crente que eu estou abafando para Deus, que eu não vou fazer, que eu não quero ser pastor, aquela coisa toda. De repente, aquele pastor Diego chega e manda a gente ler Jó 42, no texto que diz, bem sei, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Meus irmãos, quando o pastor leu esse texto, parece que a igreja toda sumiu, e só ficou eu e o pastor. E aí o Espírito Santo parafraseou aquele texto comigo e falou exatamente assim para mim. Quem é você para tentar frustrar os meus planos na sua vida? E aí, meus irmãos, eu tive que me render, e foi uma choradeira, e talvez Deus está falando isso com você aqui hoje. Quem é você? E eu sinto que Deus está falando com pessoas aqui. Quem é você para tentar frustrar os planos de Deus? Talvez essas voltas que você está dando é porque você está rejeitando o que Deus tem para você. E eu quero te dizer uma coisa, o que Deus tem para você é o melhor. O que Deus tem para você é o melhor. Pode aos seus olhos não parecer algo bom, parecer algo que... E não ser algo que nem que você desejou, não importa. Mas para um cristão genuíno, o melhor lugar para ele estar é no centro da vontade de Deus. Dura coisa é ir contra a vontade de Deus. E você vai continuar na luta até você entender que Deus é Deus na sua vida e que o que Ele tem é grande, é poderoso e que Ele não errou quando te escolheu. Ele te escolheu como você é, do jeito que você fala, do jeito que você, da sua personalidade. Claro que aquilo que Ele precisa ajustar, Ele vai ajustar. Mas Ele te chamou para algo poderoso. Então, em nome de Jesus, aqueles que estão entendendo Deus falar, para de ficar resistindo àquilo que Deus quer que você faça. E você vai ver o que você vai viver, o extraordinário de Deus na sua vida. E aí Deus começou então a trabalhar comigo, e eu comecei a ser preparado para o ministério, e comecei a passar por um tempo assim de desertos. Foi algo muito tenso, muito intenso, aliás, e tenso também. E dentro disso, irmãos, teve uma coisa que aconteceu comigo. Eu, em Deus, consegui suportar tantas coisas que eu fui vivendo. E o que eu fiz naquele momento de prova? Eu decidi mergulhar em Deus. Então, o meu ministério,
meu ministério na palavra, meu ministério de cura, de libertação, começou aos 17 anos. Porque quando você está no deserto, quando você está sendo provado por Deus, só tem uma maneira de você sair disto melhor do que você entrou, cheio do Espírito Santo, é mergulhando em Deus, não tem jeito. E ali comecei, o Senhor, mergulhar no Espírito Santo, o Senhor começou a me usar para cura, para milagres, começou a me usar na palavra, e ali foi o Senhor fazendo grandes coisas na minha vida e através da minha vida. Inclusive a gente tinha uma audácia lá, né? Não sei se o apóstolo está assistindo a live, que foi meu primeiro pastor que me fundamentou na fé cristã. Esse homem é doido em Deus, e quando ele chegou para pastorear a igreja lá, a igreja na região tinha para mais de 30 centros espíritas, e era uma igreja batista tradicional, mas que quando esse homem chegou, ele já chegou com uma visão de avivamento também, e chegando lá, ele começou a sentir no espírito que a gente tinha que ir para o monte, que tinha atrás da igreja, e profetizar o fechamento dos centros espíritas. Então a gente começou a orar porque Deus fechasse os centros espíritas e salvasse os pais de santos, as mães de santos, os filhos de santos. E naquela época, Deus foi salvando muitas dessas pessoas. E aí, na hora que eles queriam desfazer das coisas, éramos nós que éramos convidados para estar indo lá tirar as coisas. Na terça-feira, culto de libertação, eu dirigia à tarde e dirigia à noite. Então, meu ministério foi sendo forjado dentro desse contexto. E aí, dentro desse período de forja de Deus, o Senhor fez 4 promessas. Aliás, Deus usou 4 profetas, melhor dizendo, 4 profetas em tempos diferentes para profetizar que o Senhor tinha uma obra de avivamento no meu ministério e através do meu ministério. E junto com isso, eu já ouvia falar que havia uma profecia de avivamento sobre o Brasil. Do Brasil para as nações, que chegaria um tempo onde o Senhor iria derramar um poderoso avivamento no Brasil e que do Brasil seria incendiada as nações. E aí começou a se ouvir a expressão que o Brasil se tornaria então um celeiro para o mundo. Muitos de vocês sabem dessa história, dessas profecias. E eu fui crescendo, ouvindo sobre isso, e fui crescendo também na fé cristã, na caminhada cristã, de que Deus tinha uma obra de avivamento no meu ministério e através do meu ministério. E aí, nesse mesmo período, Deus também foi falando que nos levaria em alguns lugares para ministrar a palavra, e entre esses lugares, os Estados Unidos da América. E hoje é um dia histórico para mim, um marco para mim também, é um dia para mim maravilhoso, porque hoje cumpre-se esta profecia que o Senhor me levaria para pregar nos Estados Unidos da América. E naquela época eu falei assim, como isso? Não dá para entender isso, para acreditar nisso, no sentido humano. Claro que em Deus a gente sabe que Ele é poderoso. Eu não sei quanto tempo você está esperando uma promessa se cumprir, mas levou 31 anos para Deus me trazer na América. E foi interessante, porque eu não achava que Deus me levaria em outra nação primeiro, que não fosse primeiro na América. Porque não foi uma vez, foram várias vezes que Deus falou que me traria na América. Mas Deus primeiro me levou lá em Portugal, Espanha, Itália, e agora me trouxe aqui na América. Mas eu quero dizer para vocês que estar aqui hoje é viver a promessa de Deus. Então eu quero dizer para você que não importa o tempo que você esteja esperando, se você está alinhado e alinhada, se não aconteceu, porque não foi tempo, porque no tempo certo vai acontecer. Eu disse ainda há pouco aqui que eu estou aqui com muito temor e tremor. Vocês não sabem como eu estou aqui tremendo e temendo de estar falando para vocês, mesmo sendo um pastor já há 17 anos no ministério, com o ministério como o apóstolo testemunhou em avivamento, um ministério lindo, maravilhoso, tem muitas ovelhas que eu quero mandar um beijo para vocês aí que estão assistindo, mas há um peso de responsabilidade e
daquilo que Deus quer fazer aqui através da minha vida e através da pastora Graça. Mas todas as vezes que vem a dor na barriga, que vem o medo de estar aqui, é suplantado por uma convicção. Eu só estou aqui porque Deus está cumprindo promessa. E se eu estou aqui hoje porque Ele me trouxe aqui para cumprir uma promessa, Ele é responsável por eu estar aqui, Ele é responsável para ministrar, para liberar as curas, Ele é responsável para liberar as unções, Ele é responsável para me direcionar o que eu devo falar, o que eu não devo dizer, para a glória dEle. Amém, queridos? Então é isso, para a glória de Deus. Então a certeza de que Deus está comigo aqui é porque a promessa está se cumprindo aqui hoje. E aí, eu quero que vocês se alegrem, porque a glória é de Deus, mas a alegria é de vocês. Vocês estão sendo canais de Deus para cumprir esta promessa. Tem muita coisa que eu vou dizer aqui, se der tempo ainda hoje, já tem que hora que eu posso pregar. Até 1h30 da manhã, então tá bom. Olha, vocês não têm ideia o quanto vocês são importantes para mim, para minha família, para o meu ministério. Quando Deus me conectou com o apóstolo Jefferson, com o pastor Diego e suas famílias e vocês, eu aprendi uma coisa. Existem promessas de Deus nas nossas vidas que Deus vai cumprir diretamente a você, diante dos caminhos que Ele te direciona, da maneira que você, diante das circunstâncias que te envolvem. Escute isso aqui. Mas existem promessas que só se cumprirão na sua vida a partir de conexões. Então fique atento, fique atenta às conexões de Deus na sua vida. Ninguém precisa sair aqui igual um caça-fantasma caçando conexão. Mas quando Deus colocar pessoas diante de você, procura discernir no Espírito se não são pessoas que Deus está conectando ou estão conectando com você, porque possivelmente pode ser uma pessoa que vai ser um canal de Deus para cumprir promessas na sua vida. E isso eu tenho vivido muito com esta família e com vocês. Então eu cresço dentro desse contexto de que Deus tinha uma promessa de avivamento, que Deus tinha um avivamento para o Brasil. E em 2007 meu ministério nasce. De 2007 a 2013 a igreja já era uma igreja renovada, já era uma igreja relevante. Mas apesar de ser pentecostal, a igreja não estava aquela igreja fervorosa. E aí, em 2013, eu fui participar de uma conferência de avivamento no Rio de Janeiro. E essa conferência era uma conferência de avivamento. Estava lá um apóstolo chamado Maldonado. E ali ele ministrou sobre a manifestação da glória de Deus. E ali eu fui ativado em avivamento. E aí o meu ministério, eu voltei para o meu ministério muito incendiado. E chegando lá, o meu ministério começou a viver uma atmosfera de avivamento que ela não tinha vivido ainda. E as coisas começaram a acontecer de uma forma muito extraordinária. Nessa época, Deus me deu uma palavra de conhecimento, onde essa palavra dizia o seguinte: eu tenho um avivamento para o Brasil, partindo de São João de Meriti. E a minha cidade é uma cidade de Baixada Fluminense, uma cidade pobre, dentro de um contexto que o apóstolo já deu aqui mais ou menos uma referência. E também é uma palavra que você se assusta por ser aonde é. Só que quando Deus falou comigo, o que eu imaginei? Deus vai fazer um avivamento através da unidade das igrejas, porque naquela ocasião já existia um conselho de pastores que estava indo inclusive muito bem, né? E a gente pensou que a coisa ia acontecer nesse nível, o que eu creio que era o plano de Deus, mas os homens estragam tudo, né? Às vezes Deus planeja algo comigo, com você, e a gente acaba estragando tudo, né? E aí não houve
um avivamento a nível de cidade ainda. Creio que no momento certo isso vai acontecer. Mas quando chegou em 2020, da pandemia, nós não sabíamos o que estava por vir no nosso ministério no que diz respeito a um mover da glória de Deus. Apesar da gente ter vivido um tempo de renovo, de avivamento, ainda não tinha sido aquela coisa assim estrondosa, aquela coisa que a gente pudesse viver o que estamos vivendo hoje. Então, para mim, foi mais um renovo que a igreja viveu do que um avivamento. Mas quando chegou em 2020, começou a pandemia e até então a nossa igreja não tinha uma estrutura de lives, e eu já tinha sentido de fazer um levantamento para equipamentos, para no momento certo comprar, e chegou o momento da pandemia, a gente viu que era o momento de comprar então os equipamentos, e aí nós temos lá o evangelista Flávio Tadson, que lida com a área da mídia da igreja, e eu falei, cara, aquele plano que a gente estava de pesquisa de equipamento, a gente vai ter que ver isso agora, porque agora virou prioridade. Então a gente tem que comprar equipamento. E aí, a gente ainda nos últimos dias ainda de lojas abertas, fomos correr atrás de equipamentos. E aí eu cheguei para a pastora Graça e falei, amor, domingo vai ser a primeira live da igreja. A gente nem sabe como vai ser, mas eu preciso que você pregue a mensagem de domingo, porque eu vou sair para comprar os equipamentos. Ainda vamos estudar ainda como fazer uma live. Então a gente não sabe o que vai acontecer, eu não vou ter tempo de preparar o sermão. E ela se assustou, ela falou assim, mas eu pregar a primeira live? Eu falei assim, sim. Ela, mas você que é o pastor da igreja? Eu falei, não, você pastoreia comigo, eu vou precisar de estar ausente, e eu não, muito provável, eu não vou ter tempo de buscar uma palavra da parte de Deus, então você vai fazer isso para eu poder também correr atrás do equipamento, porque era a única maneira que a gente teria também de assistir à igreja. E fomos fazer isso, e ela foi lá, começou a buscar em Deus uma palavra, então, para ministrar a igreja. E ao chegar nesse momento ali de estar orando, buscando no Senhor uma palavra, o Espírito Santo começou a perguntá-la, o que estão mais dizendo hoje? Qual é a fala? E ela começou ali a buscar em Deus, e daqui a pouco ela discerniu, né, que a frase que mais se falava naquele momento era a frase, fica em casa. Essa era a frase que se falava no momento. E aí o Espírito Santo disse para ela assim, prega para a minha igreja que não é só ficar em casa. E leva o meu povo a voltar a me buscar nas casas, reunir as famílias, fazer culto nos lares e buscar a minha face, porque é tempo de me buscar. E a gente já tinha discernido que a grande mídia estava muito voltada para o sistema. Então a gente também orientou a igreja a não ficar assistindo TV naquele momento, a não ser que se fosse para colocar para louvores, para pregações, e demos essa orientação. E como nós somos uma igreja em célula, nós também tivemos o discernimento de começarmos então, de mantermos as células na pandemia, mas de que maneira? Em família, já que a gente não poderia ir para a casa de ninguém, então as famílias se reuniriam em célula, pelo menos às terças-feiras, que é o dia que mais temos grupos pequenos reunidos. Lá é segunda e terça, mas a maior parte é na terça. E na pandemia a gente colocou então a terça-feira para ser o dia podia se fazer culto todos os dias, mas no dia da terça-feira era a célula em família. E assim foi feito. Esta mensagem que a pastora Graça ministrou, eu chamo esta mensagem de a chave desse poderoso avivamento que a Betel começou a viver. Porque houve um posicionamento da igreja em termos de, naquele momento difícil, buscar a face do Senhor, adorar o Senhor, colocar as suas televisões para adoração, mensagens. Então, naquele clima de terror que estava, de morte que estava, as famílias da nossa igreja estavam sendo direcionadas a buscar o Senhor. Passou a semana seguinte, eu estudei um pouquinho de escatologia de novo para ler o que estava acontecendo, discerni que não era o fim, preparei um sermão para o dia 29 de março, que teve esse tema, ainda não é o fim, ministrei para a igreja. Passou a semana seguinte, e aí na minha oração,
no meu secreto com Deus, eu falei assim, Senhor, ok, pandemia mundial não é o fim, pelo que eu entendi aqui lendo a tua palavra, mas tem uma promessa de avivamento aí. Tem uma promessa de avivamento no Brasil. Tem uma promessa de avivamento. E cadê esse avivamento? Então eu fiz uma pergunta, quando o verdadeiro avivamento virá? E aí o Senhor então me deu uma mensagem, baseada em 2 Crônicas 7:14, e o Senhor começou a falar comigo que aquele cenário que nós estávamos, da pandemia, era o cenário perfeito para a igreja de Cristo viver um poderoso avivamento. E lendo esse texto e o contexto dele, porque este texto do capítulo 7, versículo 14, que a gente lê, de cor e salteado, ele é uma resposta de Deus à oração que Salomão faz no capítulo 6. E quando eu comecei a ler o contexto, porque ali foi uma situação hipotética que Salomão coloca para Deus, e Deus responde essa situação hipotética que foi, Senhor, se o povo se desviar, se o povo não fazer a tua vontade mais, e por causa disto, o Senhor enviar a peste, o Senhor enviar a praga para consumir a terra, e tem lá a outras partes do texto, e o seu povo se arrepender, então que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. E aí ele vem então, no capítulo 7, versículo 11, e diz, Salomão, eu ouvi a tua oração. E ele vai, repete a oração de Salomão e fala, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí, pastor Diego e apóstolo Jefferson, e pastores da igreja aqui, ali eu tive um discernimento, que lendo o texto, na verdade uma revelação do texto, de que quando uma cidade, uma nação, ou nações, que era o caso, começa a passar por alguma dessas três coisas, ou seja, escassez, peste, que no caso da pandemia era uma peste, um tipo de doença, quando não chove e há uma seca, isso significa duas coisas, juízo de Deus e uma oportunidade de Deus para a igreja viver um avivamento. Com esse entendimento, eu vou e prego esta mensagem no domingo, no dia 5 de abril. Só que no dia 4, quando eu estava ainda terminando o sermão, o Espírito Santo me assustou por dois momentos. O primeiro, e aqui vai de novo a lembrança do texto da promessa, que quando Deus faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir. No dia 4, eu terminando o sermão, o Senhor falou assim comigo, quando você for pregar esta mensagem amanhã, você olhando para a câmera, você não prega apenas para a família Betel. Você vai olhar para a câmera e vai pregar igreja brasileira. O que eu estou te entregando não é apenas para o seu ministério, é para a igreja brasileira. E aí eu tomei um susto. Assim, como assim eu pregar para a igreja brasileira? É muita audácia da minha parte, né? Quem sou eu? E aí é aquilo que eu falei e repito novamente. Falo umas coisas com a gente se olha, a gente se enxerga, a gente não vê condições. Meu Deus, tantos homens, tantos pastores, tantas igrejas, que Deus poderia falar isso. Aí o Senhor agora manda eu pregar para o Brasil. O Senhor falou assim, você vai pegar a bandeira do Brasil, vai colocar no púlpito, vai olhar para a câmera e vai pregar a igreja brasileira, assim diz o Senhor e tal. Falei, meu Deus do céu, vamos chamar de arrogante, de soberbo. Quem é esse cara? Lá de São João de Meriti, de Vila São João, não sei nem que lugar é esse, nem sabe nem que existia esse lugar. E agora esse cara está dizendo que tem um avivamento para o Brasil. E a mensagem também era uma mensagem de correção, era uma mensagem dura. E agora um profeta que ninguém sabe quem é e começa a olhar para a câmera e dizer para a nação brasileira. Era muita audácia, mas eu tenho a minha intimidade com Deus e eu sabia que Deus estava falando comigo. E aí, quando eu tenho convicção de que é Deus que está falando comigo, aí, meu irmão, ninguém me segura, porque eu vou lá e faço o que Deus mandou. E aí eu comecei a pregar e falando para a TV, né, para a câmera, aliás,
sobre pregando para a igreja brasileira. Mas quando o Senhor falou comigo sobre isso, que eu aceitei o desafio, aí ele me assustou mais. Ele falou assim, mas tem mais. Eu falei assim, mais o que, Senhor? Eu já estou assustado que eu tenho que olhar para a câmera e pregar para a igreja brasileira. E agora tem mais? Ele tem. Eu falei, o que é mais? Amanhã eu cumpro uma promessa no teu ministério. Eu falei assim, qual, Senhor? Amanhã eu começo a te... aliás, ele usou uma outra expressão. Amanhã eu inauguro o teu ministério para as nações. Aí eu falei assim, eu tô doido mesmo. Porque não dá, irmãos, para entender. O que eu tenho para dizer para vocês depois aqui, já estou aqui já dando umas dicas que Deus tem algo grande com vocês aqui nessa cidade. Talvez em proporção seja você pensar o que eu pensei. Como assim? Como Deus tem algo grande com a New Time Church, com a Revival, para Boston, para a América. Você não está acreditando, né? Vou repetir para você. Talvez você diga assim, como Deus tem algo grande a partir da New Time Church, a partir da Revival, para Boston e para a América e para as nações. Deus tem algo, vocês precisam acreditar nisso. E eu vou te dizer mais como testemunha, e testemunho ao mesmo tempo. Eu estou aqui hoje, e ficarei aqui até dia 4, e tenho ido às nações, tenho ido em outros estados acompanhar esse homem de Deus, porque o meu ministério aceitou a loucura junto comigo. Porque o meu ministério começou a acreditar, porque eu comecei a pregar o seguinte, família Betel, a unção de avivamento que Deus liberou sobre mim e a minha família, não é apenas sobre mim, a minha família é sobre nós. O que Deus quer fazer nesse ministério e através desse ministério tem a ver conosco. A unção tem a ver com vocês. Vocês Deus quer usar, quer levantar para fazer grandes coisas em São João de Meriti, no Rio de Janeiro e para as nações. E sabe por que eu estou vivendo como ministério que estou vivendo e se tornando uma referência para várias nações? Porque tem um povo tão louco quanto eu lá no Brasil, em São João de Meriti, que está crendo no grande chamado que Deus fala há anos. Hoje eu dizer isso aqui, dizer para eles lá, principalmente para quem chegou do avivamento para cá, é muito fácil acreditar. Estar aqui hoje e voltar para lá, é eles acreditarem mais ainda que Deus cumpre promessas. E é capaz de eu falar, olha, Deus mandou a gente ir para a linha do trem, que o trem vai vir, não vai pegar a gente. Aí ele fala, nós vamos, que eu sei que o trem não vai pegar. Porque se Deus está falando com o Senhor que não vai pegar, é porque eu creio. Para você entender a crença que eles têm naquilo que Deus está fazendo naquele lugar. Você tem noção? Tem ovelhas que pagam do bolso para estar com esse homem de Deus aqui. Para ir para a Europa, irmãos. Porque entendeu que Deus falou que de São João de Meriti, da Vila São João, um lugar que ninguém conhece no mundo. Ó, tem um que conhece aqui, ó. Que acreditou. Agora imagina que lá em 2020, quando a coisa acontece, se eu falo o que eu estou dizendo para vocês, eles não acreditassem, será que eu estaria aqui hoje? Será que eu estaria indo para as nações? Talvez até por não ter quem ficasse lá no meu lugar. Quem conduzisse a igreja sem que a igreja perdesse a atmosfera da glória de Deus. Mas porque eles acreditaram, Deus está levantando esse ministério em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, em vários lugares do Brasil e na América agora, na Europa. E o que Deus tem para fazer daqui para esse final de semana, irmãos, preste atenção.
é muito importante. O maior propósito de Deus me trazer aqui, trazer a pastora Graça, é vocês entenderem quem vocês são em Cristo. E o chamado de Deus para vocês em Boston, na América e para as nações. E vou te dizer mais. A unção de avivamento para os últimos dias está sobre o Brasil. E aonde tiver brasileiro, em qualquer lugar do mundo, se tiver conectado com a glória de Deus, conectado com os céus, Deus vai levantar com uma brasa viva, Deus vai levantar com uma tocha viva dele para incendiar as nações. Você pode não acreditar, mas Deus tem um poderoso avivamento em Boston, com a New Time Church e com a Revival e com outros que Deus quiser levantar aqui. Não é exclusivo, irmãos. Deus não é Deus de exclusividade, Ele só quer que alguns entendam isso. Eu não conheço outros ministérios, eu estou citando esses, porque eu sei que estes, tem dois doidos comigo que estão acreditando como eu, que Deus nos chamou para sermos tochas vivas do Senhor, para avivar o mundo. Aleluia! Aleluia! E Deus só precisa de um doido, irmãos. E eu sei que já tem aqui 2 famílias doidas por Jesus. Amém, irmãos? Será que tem mais doido aqui também? Tem mais um, mais outra, mais outra? Ei, meu Deus! E Deus já fez uma vez aqui em Boston. E com brasileiros. Por que Ele não pode fazer de novo? E tem promessa. Ou você acha que nós não estamos no tempo do fim? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que Deus vem falando comigo nesse tempo de avivamento é que um dos propósitos desse último avivamento é preparar a igreja para o arrebatamento. Só que até o arrebatamento acontecer, tem muitas coisas terríveis para acontecer. Não pense vocês, escute isso, igreja. Não pense vocês que esse último avivamento vai ser um avivamento só para as igrejas se encherem de pessoas, para a igreja viver o seu melhor na terra. E está tudo bem que não vai ser. Esse último avivamento é a igreja experimentando a glória, é a igreja experimentando o poder dentro dela e sendo um canal para fora, porque o avivamento começa com poucas águas no altar, mas é lá fora que ele vira um rio. Mas ao mesmo tempo, o mundo estará, como já está aí, nessa ebulição aí, se preparando para o anticristo. E uma coisa o Espírito Santo tem falado comigo nesse tempo de avivamento. Cada vez que as profecias forem se cumprindo para a volta de Jesus e para que o anticristo se manifeste, mais as coisas ficarão terríveis. E só uma igreja e um crente avivado vai suportar o que está vindo por aí, inclusive a perseguição. Ei, filho, filha, o avivamento hoje para a igreja, eu estou falando no geral, é uma questão de necessidade e de sobrevivência. É muito mais do que poder, do que unção, do que rodar, do que línguas. Tudo isso é bom, maravilhoso, faz parte de um mover da glória. Eu gosto, amo, mas isso tudo não é o mais importante do avivamento. Então, o avivamento que Deus quer promover no mundo é para, sobretudo, preparar a igreja para o encontro com Cristo. Então, ainda que você não queira se envolver com o mover do Espírito, mas busque pelo avivamento, pelo menos para você suportar o que está vindo por aí. Porque o que está vindo por aí é terrível. Assim como que o que está vindo para a igreja é extraordinário demais. O que está vindo sobre a igreja, que é a última chuva, a chuva serôdia, é uma chuva que vai fazer coisas muito maiores, muito mais extraordinárias do que o Pentecoste, porque o Pentecoste foi no local. E o avivamento último do mundo vai ser no mundo. E vai ser mais estrondoso. Se estima que mais de 2 bilhões de pessoas vão aceitar a Jesus
neste último avivamento da igreja. E sabe o que está faltando para isso acontecer? Nós, a igreja, entender que o tempo profético está diante de nós e nós nos posicionarmos e sermos crentes avivados e sermos agentes de avivamento. Você precisa entender isso. Porque Deus quer levar vocês a partir desse final de semana para um outro nível. Mas Deus só vai fazer se houver uma resposta. E deixa eu compartilhar algo com você aqui. Que se servir para você, você toma para você. E foi um diferencial no meu ministério. Porque eles fizeram o que eu falei, o que eu vou dizer para você agora. Eu sempre falo para o meu ministério: reaja ao altar. Porque aqui em cima não está subindo qualquer um, qualquer uma. E digo o mesmo desse ministério. Vocês têm pastores sérios. Eles não estão aqui em cima brincando de profetizar, brincando de dizer, de falar de visões que Deus tem dado. Não! Agora a igreja precisa reagir ao altar. Então reaja ao altar. Porque se você não reagir, os que estão lá no mundo ainda vão se converter, vão reagir, você vai ter que ficar vendo, sendo plateia, ao invés de você ser ali o protagonista, no sentido humano, ali de ser instrumento de Deus, para Deus fazer o que Ele quer fazer nessa nação, através da igreja de Jesus. E aí naquela noite, do dia 5 de abril, eu prego essa mensagem: quando o verdadeiro avivamento virá. E simplesmente naquela noite, dia 5 de abril, e foi um dia muito profético, inclusive no Brasil, porque foi um dia de jejum nacional. Não foi à toa aquele jejum. Não foi à toa. E foi o primeiro jejum na história do Brasil que um presidente entrou no jejum e conclamou a nação a entrar. Será que foi à toa, irmãos? Eu não sei quantos mais entrou na brecha, entendeu o chamado, mas eu sei de uma coisa: uma igreja em São João de Meriti entendeu, se colocou debaixo do mover de Deus, e há 4 anos, deixa eu falar agora para você, há 4 anos o meu ministério está vivendo uma atmosfera de glória e de avivamento para o louvor da glória de Deus. Porque naquela noite do dia 5 de abril, um avivamento rompeu dentro das casas. A glória de Deus foi tão forte dentro das casas, que pessoas começaram a ser curadas, batizadas no Espírito Santo, renovadas, curadas emocionalmente. Eu vi gente ser livre da morte. Eu tenho testemunho de pessoas que foram livres da morte, que estava pensando em dar cabo da vida, assistiu a live e a glória de Deus entrou na casa, livrou da morte, foi batizada no Espírito Santo, marchou no poder. E hoje é uma intercessora da casa do Senhor lá na Betel. E talvez esteja nos assistindo agora. E a glória de Deus tomou as casas. Só que quando isso aconteceu, eu falei assim: meu Deus, que bênção, a igreja está vivendo um avivamento. Só, irmãos, que eu achei que aquilo que estava acontecendo era local. Eu achei que aquilo que estava acontecendo era algo que Deus estava fazendo pela nossa atitude, pelo nosso posicionamento de poder, de reagir naquele tempo de pandemia ali, de buscar o Senhor. Porque a Bíblia diz, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Mas não sabia eu que aquilo que Deus estava fazendo no Ministério Batista Betel, estava fazendo na New Time Church também. Dia 5 de abril, rompe um poderoso avivamento no Ministério Batista Betel, lá em São João de Meriti.
Um avivamento que está durando já há 4 anos ininterruptos. E com frutos. Porque o maior fruto de um avivamento é vidas transformadas. Nós tínhamos 120 membros, hoje estamos 400 membros. Tínhamos 18 células, chegamos agora na festa da multiplicação para 41 células. E eu não quero te impressionar com o número. Eu não estou aqui preocupado com 41 células, nem com 400 membros. Eu estou dizendo aqui para você o seguinte: 280 vidas já foram alcançados pela glória de Deus, por causa do mover da glória dele. E Deus liberou algumas coisas sobre o meu ministério, que eu vou liberar domingo aqui. E tem algo, irmãos, que eu comecei a viver no meu ministério, que Deus deu uma visão para uma profeta, para eu entender o que Deus estava fazendo lá, o porquê que está acontecendo o que está acontecendo. Escute isso. Deus deu uma visão sobre algo que me fez entender por que Deus está fazendo o que está fazendo. E sabe qual é a boa notícia que eu tenho para você? Que eu estava orando no Brasil pela conferência e Deus falou comigo: eu vou fazer o mesmo a partir desse final de semana na New Time Church. Na Revive você tem que dar um jeito de estar aqui, cara. Não sei. Primeiro você tem que estar aqui. Tu tem que estar aqui, cara. Porque eu preciso liberar sobre você e tua esposa. Dá um jeito de colocar o obreiro naquele lugar lá, mas vem pra cá. E eu tenho que seguir uma direção de Deus. Eu não podia fazer hoje, tem que ser domingo. O melhor de Deus está pro domingo. Só que eu preciso falar o que eu estou dizendo, por mais assim que seja um pouco cansativo, mas eu preciso que vocês entendam. Deus está construindo algo para vocês entenderem o que vai acontecer domingo. Porque Deus não libera unção só para você ficar cheio de unção. Deus não te dá dons só para você ficar com dons. Se não for para esse ministério sair desse lugar aqui e para um lugar maior, irmãos, acho que você não ouviu, não. Se o avivamento que Deus quer fazer aqui não for para tirar vocês daqui e ir para um lugar maior, e depois para um lugar maior, e para incendiar Boston, então não tem propósito, irmãos. Nós já ampliamos a igreja 2 vezes. Já estamos fazendo agora o projeto arquitetônico da igreja. Para um templo para, no mínimo, 800 pessoas. Já alugamos o imóvel do lado para estacionamento, que já não está cabendo. Sabe o que aconteceu? Eu aluguei um imóvel para um estacionamento. Deus começou a dar carro para o pessoal da igreja. E eles que perceberam. Ele, apóstolo, percebeu que depois que a igreja alugou o terreno para poder ter estacionamento, Deus começou a dar carros. Eu falei assim, é verdade. E esses dias, o estacionamento estava lotado, 29 carros. Eu falei, Senhor, 2 uma. Ou tinha tanto carro e eu não sabia, ou realmente apareceu muita gente de carro agora. Aí alguém até disse assim, não, provavelmente, como agora tem estacionamento, Deus está mandando quem tem carro. Eu falei assim, glória. E já estamos tendo que arrumar um jeito de ampliar o estacionamento, que ainda tem como dar um jeito lá, para talvez dar uns 40 carros lá. O apóstolo vai lá de novo e vai ver o que Deus está fazendo lá. O Diegão vai estar lá agora. Eita, glória. Vai ser bênção demais. Agora entra vocês na história. Fogo está pegando na Betel em abril de 2020. Aquela coisa, cada culto, Deus operando, aquela coisa gloriosa. Entra o mês de maio, fogo pegando. Falei, rapaz, o negócio é sério mesmo. Mas ainda achando que o que estava acontecendo ali era local. Era algo que Deus estava fazendo no meu ministério. E aí, não sei dizer para os irmãos como, mas um vídeo do apóstolo Jeff chegou para mim. Com o tema, Visão para o Brasil. Agora é a melhor parte. Preciso que você me ajude aí mais um pouquinho. Vou tentar ser o mais breve agora para a gente terminar até 10h30. E aí quando vem o vídeo assim, Visão para o Brasil, me chamou a atenção. Por que me chamou a atenção? Deus mandou pregar para o Brasil, no dia 5. Deixa eu ver o que é isso aqui. Aí aparece esse homem aí, uma boinazinha. Nunca vi na minha vida. E vou assistir o que ele vai dizer. Aí ele começa a falar da profecia, da Rua Azusa. Começa a falar o que estava acontecendo aqui.
Inclusive, exatamente. E aí ele começou a falar aquilo ali, eu falei assim, ué, o que ele está dizendo que está acontecendo lá, está acontecendo aqui. Ele falou que Deus começou a visitar as pessoas nas casas, começou a igreja dele crescer na pandemia, o meu ministério também cresceu na pandemia, as finanças não caíram lá, também não caíram aqui. Gente lá ficando empregado na pandemia, enquanto muitos estavam ficando desempregados, e gente aqui também. Eu falei, oxe, você é esse? Não sei quem é esse homem. Ele está dizendo que lá em Boston está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo aqui. Aí ele vai e convida para assistir um vídeo com o pastor Diego. Quando eu vou assistir os 2 vídeos sobre o legado das Uzas, se você ainda não assistiu os vídeos dos seus pastores, vocês estão cometendo um equívoco muito grande. Porque vocês estão deixando de entender o que Deus quer fazer aqui com vocês e através de vocês. E talvez Deus vai me usar aqui para te dar um tapinha assim, sem mão. Porque você vai entender porque eu estou dizendo isso aqui agora. Se você ainda não assistiu esses vídeos, você deveria assistir. Porque tem muita gente ouvindo os seus pastores e talvez você não está ouvindo porque você não entendeu ainda o que Deus deu para eles. Então assista, o legado das Uzas está na internet, lá no YouTube. Quando eu vou assistir os 2 vídeos, o primeiro vídeo eu dei um nome para ele, não sei se vocês usam esse nome, mas eu dei um nome para ele. O padrão profético de Deus trabalhar. É o nome que eu dou para o primeiro vídeo. Sentou eu e a pastora Graça na pandemia, o fogo pegando na Betel, e vou assistir os vídeos, porque o vídeo primeiro já me impactou. E quando o pastor Diego, o apóstolo Jefferson começa a falar sobre esse padrão profético de Deus trabalhar, não sei se você já ouviu falando isso. Irmãos, eu li o meu ministério de frente para trás. E eu percebi que Deus estava montando um quebra-cabeça comigo ano após ano, pelos temas que Ele foi dando. Porque um tema foi encaixando no outro, e eu vi Deus assim preparando a igreja, nos preparando para o que Ele ia fazer em 2020. Aí começou a fazer sentido todas as coisas, pastora Zandra. Tudo começou a fazer sentido, Jane. E aí a gente olhava um para o outro e tipo assim, tá entendendo? Tô entendendo. Daqui a pouco entra no vídeo 2 sobre a história dos avivamentos, sobre a Rua Azusa. E aí ali eu entendi que o que eu estava vivendo não era apenas um avivamento local. Eu discerni que nós estávamos dentro de um tempo profético de Deus para Ele começar a cumprir a profecia do último avivamento da igreja, porque eu já fui além, já não fiquei só nem no Brasil. Era tempo de Deus começar a avivar o Brasil, mas também uma profecia bíblica sobre o avivamento dos últimos dias. E ali, através do apóstolo Jefferson, do pastor Diego, eu entendi uma coisa. Que Deus estava não apenas me levando a viver, romper em um avivamento, mas Ele estava me chamando com o meu ministério para proclamar o avivamento em São João de Meriti e para as nações. Por mais bizarro que fosse isso, por mais complicado que fosse isso, mas eu entendi. E aí, amado, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu entendo Deus falar comigo, como eu já disse aqui hoje uma vez, ninguém me segura. E eu não quero nem saber se tem ovelha que não vai concordar, se não vai gostar, se não vai enxergar. Eu vou, porque eu devo satisfação ao Senhor. Eu tenho que cumprir o que Deus está mandando. E eu sou intenso nas coisas de Deus. E eu comecei a alimentar o fogo. Só que na live que eles estavam fazendo, eles tinham gravado, aliás, quando o vídeo 2 estava em andamento, eu escutei o Espírito Santo falar nitidamente comigo. Você precisa se conectar com eles.
Porque você precisa pedir ao apóstolo Jefferson para liberar sobre você a unção de avivamento da Rua Azusa. E aí quando acaba o vídeo, o pastor Diego dá essa palavra: ó, se você está assistindo esse vídeo, está vivendo algo nesse sentido, faça-nos contato. Tá? E lá eu fiz contato, relatei o que estava acontecendo. Mas através de vocês, porque quando eu falo vocês, porque vocês fazem parte desse ministério. Deus fez um pastor de uma cidade pobre, da Baixada Fluminense, de uma cidade, de um bairro pobre, está cercado de tráfico de drogas, como ele falou, que começou a viver um avivamento. Eu não olhei para a minha situação social, para onde minha igreja geograficamente está. Eu só sabia de uma coisa: Deus estava me chamando para uma grande obra. E aonde eu estou hoje pregando sobre o que eu estou ministrando e testemunhando? Em Boston, nos Estados Unidos da América. Eu sei que isso é humano, isso é uma vaidade humana. Mas a gente sabe que é assim que funciona. Sabe por quê? Porque eu olhei para este homem de Deus aqui e para esse homem de Deus aqui e os vi como eles são, homens ungidos, cheios do Espírito Santo, que tinham uma mensagem. E eu falo para vocês, eu louvo ao Senhor pela vida de vocês, por vocês terem dado ouvidos à voz do Espírito Santo e sem preocupar com quem acreditar, quem não ia, e feito os vídeos e estarem dando continuidade a esta obra de avivamento mundial. Porque como vocês dizem no vídeo, se alguém não entender, Deus não tem problema de fazer com uma outra geração. Mas eu sei que Ele não vai fazer em outra geração, porque Ele já encontrou quem fizesse. O que pode acontecer é que nem todos vão viver, porque não quiseram. Jesus não deixou de vir porque Israel não reconheceu. Vou dizer de novo. Jesus não deixou de vir e morrer na cruz do Calvário porque Israel não reconheceu o dia da visitação. E Deus sabia que eles não iam reconhecer. Você não quer? Ok. Deus levanta quem quer. O avivamento é para Boston. Boston não quer? Parte de Boston vai viver o avivamento. É para São João de Meriti, para as nações, para o Brasil. Não quer? Tem uma igreja lá que está acreditando e está lá com a tocha acesa até que o Senhor venha. Porque esta é a palavra que eu recebi através desses homens de Deus. Quando eu assisti esses homens de Deus, Deus falou comigo: este avivamento é para ser anunciado nos 4 cantos da terra até que eu venha. E eu não estou nem aí, só me chamar de maluco, de doido, e eu estou aonde Deus me enviar, eu vou. Não fico provocando agenda, não fico me oferecendo, mas se Deus mandar, eu vou. E o meu ministério entendeu a mesma coisa. Hoje não tem uma igreja que eu vou pregar sobre o avivamento no Rio de Janeiro que eu não leve de 20 a 50 pessoas do meu ministério, porque eles querem estar lá incendiando aquelas igrejas comigo. Você tem noção do que é isso? Vai lá no minha rede social, você vai ver as fotos que eu tiro com eles, onde eu vou com eles, eu tiro foto para honrá-los. Os sedentos. Eu vou para o Paraná, vou chegar dia 4, dia 11 eu vou para o Paraná, ministrar o avivamento já. Já tem 15 pessoas, talvez dê 20 para ir para lá, de carro. E eu estou me sacrificando para ir de carro para levá-los, porque eles querem ir. Hoje eu tenho jovens. Ei, jovens, vocês que estão aqui, se despertem, porque Deus quer avivar vocês e fazer uma bagunça no inferno e resgatar outros jovens da idade de vocês. Hoje eu tenho jovens querendo ir para os sedentos e para o Obadias. 2 jovens da minha igreja adolescente. O Obadias é um perfil de conferência para líderes, gente madura. 2 adolescentes conversaram exatamente assim comigo. Apóstolo, eu queria saber com o senhor qual é a data do Obadias mesmo, hein? Eu queria saber qual é o dia que nós vamos para o Obadias. Eu olhei para eles assim, eu falei assim: é isso aí. A minha vontade é pegar esses meninos e levar para o Obadias. Mas eu já vou levar um para o Paraná.
E eu já combinei com o apóstolo Jefferson, estou preparando eles, que eu quero levar uns jovens para os sedentos, para ministrar outros jovens. Não vai ser só para segurar quem cai, não. É para ministrar nos outros jovens. Enquanto muitos não estão crendo, irmãos, tem jovem crendo. Tem crianças crendo. E Deus está te chamando para algo poderoso. E a partir de Deus me conectar com esses homens de Deus, o meu ministério nunca mais foi o mesmo. Esse homem fez contato comigo, o pastor Diego viu. E a primeira coisa que eu disse para ele, quando ele falou o primeiro oi comigo, eu falei, não sei o que o senhor vai falar, quanto tempo a gente vai conversar, mas eu só preciso te dizer algo. Antes de encerrar esta videochamada, o senhor precisa liberar a unção de avivamento da Rua Azusa sobre o meu ministério. E ele ministrou essa unção. Eu vou encerrar agora com um último testemunho, para você entender que o que Deus fez e está fazendo na Betel tem a ver com vocês. Sabe por quê? Porque até eu conhecê-los, eu entendi que era algo local. Mas através deles eu entendi que era algo mundial. E porque eu acreditei, estou vivendo o que estou vivendo. Através dos vídeos eu entendi que eu tinha que entrar debaixo da atmosfera das festas bíblicas. Aí eu planejei o primeiro celebrando o Pentecostes da Betel, em 2020. Inclusive os dois pregaram por videochamada. Escute essa aqui, para você entender o que está acontecendo no meu ministério. Pandemia, início de pandemia ainda, em maio ainda era início de pandemia de 2020. A conferência de Pentecostes era online. E aí eles pregariam por videochamada, aliás, por videoconferência. E planejamos todas as coisas. Foram 5 dias, de quarta a domingo. Quando faltam uns 20 minutos para começar o culto online, o portão da igreja bate. Eu fui abrir pensando que era algum irmão do louvor ou da mídia, que sempre é essa equipe, né, para ajudar. E simplesmente, irmãos, quando eu abro o portão da igreja, eu tinha 60 pessoas da igreja na porta querendo entrar. E eu disse, o que vocês estão fazendo aqui? Eles disseram, viemos para a conferência de Pentecostes. Eu falei assim, não, gente, mas é online, não pode vocês entrar aqui, não, porque nós estamos em pandemia, esqueceram. Aí eles disseram assim para mim, apóstolo, se a glória de Deus está enchendo a minha casa, assistindo essas lives, ao ponto de nós nem acreditarmos que aqui está vazio, porque eles falavam que a impressão que eles tinham na live é que a igreja estava lotada, por causa do mover da glória de Deus. Aí eles disseram assim, se na minha casa está este mover todo, imagina como que está isso aqui dentro. Nós não vamos embora. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei assim, então entrem. Se eu for preso, vai ser uma boa causa. O que você diria como um pastor numa hora dessa? Um povo sedento. E outra coisa, sedento não é ter sede. Sabia? A pastora já falou ali, um sedento é alguém com muita sede. É uma sede intensa, insaciável. É o que Deus está procurando aqui nesse final de semana. E aquele povo entrou. Crianças, idosos, irmãos. Eu falei, vai dar ruim esse negócio aqui, Senhor. E às 5 noites, o povo da igreja indo. Quando foi na quinta-feira, quando foi no domingo à noite, já para encerrar a conferência, a glória estava numa dimensão tão extraordinária, que a pastora percebeu que ainda algo maior ia acontecer. Ela sai do templo, ela lembrou que ela tinha uma sandália baixinha, ela estava de sandália alta. Eu até brinco, se você quer ser cheio do Espírito, não desce do salto. Irmãos, ela sai do templo para pegar a sandália no carro, a igreja está num estado. Quando ela entra, a igreja está tomada pela glória de Deus. E crianças foram batizadas com o Espírito Santo, os idosos foram cheios do Espírito Santo e Deus fez um mover tremendo da glória dele.
E a partir do Pentecostes, com esses homens de Deus que estão aqui, meu ministério nunca mais foi o mesmo. E Deus falou comigo que uma nuvem de glória, semelhante à da rua Azusa, Ele instalou em cima do meu ministério, por cada unção que esse homem liberou sobre mim. Então vocês são muito importantes para Deus. Deus tem uma obra muito grande com vocês. Porque o que Deus está fazendo na Betel, em São João de Meriti, para as nações, foi a partir da ativação de vocês. Então, essa é a primeira coisa que Deus quer tratar com vocês aqui nesse final de semana. Vocês precisam entender que esse testemunho que está sendo dado é só a ponta do iceberg do que Deus quer fazer com vocês e através de vocês. Às vezes o apóstolo não pode fazer mais tempo porque ele tem que estar aqui. Hoje, se eu precisar de ficar 3 meses, claro que Deus não vai fazer isso. Eu acho que não. Ele faria porque ele sabe que ele poderia contar com pessoas lá na igreja. Eu amo o meu ministério, eu amo estar lá. Mas eu amo muito mais fazer a vontade de Deus. Então eu queria que você, nessa noite, entendesse que fazer parte desses ministérios, tanto a New Time Church quanto a Revival, é fazer parte de um plano mundial de Deus. Só que Deus quer começar aqui e daqui para as nações, como Ele está fazendo lá. Sabe o que está acontecendo no meu ministério, irmãos? Nesse lugar que ninguém daria nada, gente de nações estão indo lá. Gente de vários lugares do Brasil estão indo lá para ver o que Deus está fazendo. Eu vou pedir para o louvor não ministrar. Vou explicar por quê. É porque eu queria que eles assistissem algo. Ok? Acho que tem na televisão. Eu quero primeiro agradecer vocês por ficarem até esse horário. Amanhã vai ser uma outra coisa, domingo também, mas eu precisava trazer este entendimento para vocês entenderem a grandiosidade do que vocês representam para o Senhor e a obra que Deus tem através de vocês. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.